Grace Miller sentou-se na beira da cama do hospital, observando o rosto pálido de seu irmão mais novo, enquanto ele dormia. Os tubos e cabos que o conectavam a vários monitores criavam uma sinfonia constante de bips, que se tornara a trilha sonora de sua nova realidade. Aos 25 anos, ela nunca imaginou que estaria ali, segurando a mão de Jamie, de 16 anos, sendo sua única família no mundo. Senhorita Miller, a voz suave da enfermeira a tirou de seus pensamentos. O Dr. Reed quer falar com você sobre o tratamento de Jamie. Grace assentiu, afastando uma mecha de cabelo castanho da testa cansada. Ela estava acordada há 36 horas seguidas, alternando entre o hospital e seu trabalho de meio período, em uma cafeteria perto do campus universitário. Seus estudos de enfermagem haviam sido suspensos indefinidamente quando seus pais morreram naquele terrível acidente de carro, há 6 meses. O Dr. Marcus Reed era uma lenda no Hospital Geral St. Mary's. Aos 46 anos, havia realizado mais cirurgias bem-sucedidas de transplante de pâncreas do que qualquer outro médico no estado. Sua reputação o precedia, brilhante, implacável e emocionalmente distante. Os residentes o respeitavam e o temiam na mesma medida. Quando Grace entrou em seu escritório, o encontrou revisando os prontuários médicos de Jamie com o senho franzido. Ele era mais alto do que ela lembrava, com cabelo preto salpicado de grisalhos nas têmporas e olhos verdes intensos que pareciam enxergá-la diretamente. Senhorita Miller, sente-se, por favor, disse ele sem tirar os olhos dos papéis. Revisamos os últimos exames de seu irmão. A diabetes tipo 1 dele está progredindo mais rápido do que esperávamos. Precisamos considerar opções de tratamento mais agressivas. O estômago de Grace se contraiu. Que tipo de opções? Um transplante de pâncreas seria o ideal, mas... Marcus finalmente a olhou, e por um momento ela viu um lampejo de algo parecido com compaixão em seus olhos. O custo do procedimento, mais a medicação imunossupressora vitalícia, seria em torno de $400.000. As palavras atingiram Grace como um martelo. Ela já devia mais de $150.000 em contas médicas e empréstimos estudantis. Havia vendido a casa da família, o carro dos pais, tudo que tinha valor, e ainda assim, não era suficiente. Entendo, murmurou tentando manter a compostura. Há alguma outra opção? Marcus fechou o prontuário e a estudou com mais atenção. Havia algo naquela jovem que o intrigava. Ao contrário de outras famílias que desmoronavam diante de notícias devastadoras, Grace Miller mantinha uma dignidade silenciosa que lhe lembrava alguém que conhecera há muito tempo. Existem programas de assistência médica, mas a lista de espera é longa, e, francamente, não tenho certeza se seu irmão tem tanto tempo, disse, com mais suavidade do que o habitual. No entanto, há outra coisa sobre a qual poderíamos conversar. Grace o olhou com esperança. O que é? Marcus se levantou e caminhou até a janela que dava para o jardim do hospital. Há semanas vinha lidando com seu próprio problema. A diretoria do hospital, composta principalmente por homens conservadores da velha guarda, havia deixado claro que sua situação pessoal instável estava afetando sua posição como chefe do departamento de cirurgia. Seu divórcio fora um desastre público. Helena havia sido muito vocal sobre suas deficiências emocionais e sua incapacidade de ser um verdadeiro companheiro. A mídia local cobriu cada detalhe sórdido, desde as acusações de infidelidade dela até a batalha pela custódia de seu filho de 12 anos, Michael, que agora vivia na Califórnia com a mãe e o novo marido. Senhorita Miller, você já considerou o casamento como uma solução prática para um problema? Perguntou, virando-se para enfrentá-la. Grace piscou, confusa. Não entendo. Permita-me explicar. Marcus voltou para sua mesa, mas permaneceu em pé. Preciso de uma esposa.
Não por razões românticas, mas por razões profissionais. A diretoria do hospital deixou claro que meu estado civil está afetando minha posição aqui. Eles acreditam que um homem divorciado não pode liderar um departamento que lida com famílias. O queixo de Grace se abriu levemente. Você está me propondo casamento? Um casamento arranjado, corrigiu Marcus. Um contrato de 2 anos. Você terá acesso completo ao meu seguro de saúde, que cobrirá todos os tratamentos de Jamie, incluindo um transplante se necessário. Você também receberá um pagamento mensal que permitirá que volte à escola de enfermagem. Grace permaneceu em silêncio, processando a proposta surrealista. E você, o que ganha com isso? Perguntou finalmente. Uma esposa respeitável que satisfaça os requisitos arcaicos da diretoria. Alguém com formação médica seria o ideal. Seu histórico acadêmico é excelente, e sua dedicação ao seu irmão demonstra o tipo de caráter estável que eles procuram. Mas você nem me conhece, disse Grace, sua voz quase um sussurro. Sei que você sacrificou seu futuro pelo seu irmão. Sei que trabalha em 2 empregos enquanto mantém notas perfeitas. Sei que não aceitou caridade de ninguém e que lidou com uma situação impossível, com graça e dignidade. Marcus fez uma pausa. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. 3 dias depois, Grace se viu sentada no escritório do advogado de Marcus, lendo o contrato matrimonial mais estranho que poderia imaginar. O documento de 20 páginas detalhava tudo, desde arranjos de moradia até aparições públicas obrigatórias. Você vai morar na minha casa, explicou Marcus, sentado do outro lado da mesa de conferência. São 6 quartos, e Jamie terá sua própria suíte com banheiro acessível. Há também um escritório que você pode usar para estudar. Grace assentiu, tentando processar todas as mudanças que estavam prestes a acontecer em sua vida. E as expectativas físicas? Perguntou corando. Não há nenhuma, respondeu Marcus firmemente. Isto é estritamente um acordo de negócios. Você terá seu próprio quarto e total privacidade. No entanto, em público, precisaremos manter a aparência de um casamento real. O advogado, um homem mais velho, chamado Richard A. Sterling, pigarreou. O Dr. Reed incluiu uma cláusula de discrição muito generosa. Se o casamento se dissolver ao final dos 2 anos, você receberá uma quantia única de $100.000. Grace quase engasgou. Isso é demais. É justo, disse Marcus simplesmente. Você está sacrificando 2 anos de sua vida pela minha conveniência. Merece ser adequadamente compensada. E se algum de nós se apaixonar por outra pessoa? Grace perguntou timidamente. Marcus a olhou por um longo momento. Não prevejo que isso seja um problema para mim. Meu casamento anterior me curou de qualquer inclinação romântica. Mas, se acontecer no seu caso, podemos discutir modificações no acordo. Havia algo na forma como ele disse, com tanta frieza resoluta, que fez Grace sentir uma pontada inesperada de tristeza por ele. Quando você precisa de uma resposta? Perguntou. Jamie precisa começar um tratamento mais intenso na próxima semana. Se vamos fazer isso, precisamos nos casar antes de sexta-feira. Grace sentiu sua cabeça girar. Esta semana? Entendo que é precipitado, mas a situação médica do seu irmão não pode esperar. E a diretoria se reunirá na segunda-feira seguinte para discutir meu futuro aqui. Naquela noite, Grace sentou-se ao lado da cama de Jamie, observando-o dormir. Seu irmão mais novo havia sido sua responsabilidade desde a morte dos pais. Ele era brilhante, divertido, e tinha toda uma vida pela frente, se conseguisse se manter saudável. Grace? Jamie abriu os olhos percebendo que ela estava acordada. Oi, dorminhoco. Como você se sente? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Jamie fez uma careta ao se sentar. Mas já estive pior. O que o médico disse hoje? Grace hesitou.
Jamie era maduro para seus 16 anos, mas isso era demais para pedir que ele processasse. Ele disse que precisamos considerar opções de tratamento mais intensivas. Jamie a olhou com aqueles olhos azuis inteligentes que herdara da mãe. Grace, eu sei que as coisas estão ruins financeiramente. Vi as contas. Você não precisa se preocupar com isso. Não, eu tenho que me preocupar. Você é minha irmã, não minha mãe. Não é justo que você tenha que sacrificar toda a sua vida por mim. Grace sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Jamie, você é minha família. Você é tudo que eu tenho. Claro que vou cuidar de você. Mas e a escola de enfermagem? E o seu futuro? Grace segurou sua mão. Meu futuro inclui garantir que você fique bem. No dia seguinte, Grace ligou para o Dr. Reed e aceitou sua proposta. A cerimônia civil foi breve e prática, realizada no escritório do juiz em uma sexta-feira à tarde. Grace usou um vestido azul marinho simples que havia comprado em uma loja de segunda mão, enquanto Marcus vestia um de seus trajes cirúrgicos habituais. Jamie estava lá como testemunha, em uma cadeira de rodas emprestada do hospital. Richard Sterling serviu como a segunda testemunha. Não havia flores, música ou qualquer coisa que lembrasse remotamente um casamento de verdade. Quando o juiz lhes pediu que trocassem alianças, Marcus retirou um conjunto de anéis de ouro branco simples, mas elegantes. Eu os escolhi ontem, murmurou, deslizando o anel no dedo de Grace. Espero que o tamanho esteja certo. Era perfeito, o que a surpreendeu. Suas mãos tremiam ligeiramente ao colocar o anel nele. Pelo poder que me confere o Estado, eu os declaro marido e mulher, disse o juiz. Pode beijar a noiva. Houve um momento de silêncio constrangedor. Marcus inclinou-se e deu um beijo casto na bochecha dela. Parabéns, disse o juiz, sem perceber a estranha tensão na sala. 1 hora depois, Grace e Jamie estavam parados na entrada da casa de Marcus, no exclusivo bairro de Riverside Heights. Era uma mansão colonial de 2 andares, com jardim perfeitamente cuidado e uma fonte no centro do caminho circular. Uau! Murmurou Jamie. É como algo saído de um filme. Marcus abriu a porta principal e se afastou para que passassem. O interior era tão impressionante quanto o exterior. Tetos altos, pisos de madeira polida e móveis que provavelmente custavam mais do que o salário anual de Grace. Maria vem 3 vezes por semana para limpar e cozinhar, explicou Marcus, guiando-os pela sala de estar principal. Mas você pode cozinhar sozinha se preferir. A cozinha está totalmente equipada. Ele mostrou a Jamie seu novo quarto no andar térreo, completo com banheiro privativo adaptado para acessibilidade. O quarto tinha vista para o jardim dos fundos e ficava ao lado de uma sala de estar menor com uma televisão grande e uma impressionante coleção de livros. Pensei que você ficaria mais confortável aqui embaixo, disse Marcus. E há uma academia em casa no final do corredor, equipada para fisioterapia. Jamie olhou para Grace, surpreso. Sério que posso usar tudo isso? É sua casa agora também, respondeu Marcus antes que Grace pudesse falar. Pelo menos pelos próximos 2 anos. Depois ele mostrou a Grace seu quarto no 2º andar. Era espaçoso e elegante, decorado em tons de creme e dourado, com um banheiro completo próprio e uma pequena área de estar. Meu quarto fica no final do corredor, disse Marcus, mantendo uma distância profissional. Raramente estou em casa, exceto para dormir, então você terá muita privacidade. Onde fica o escritório que você mencionou? Perguntou Grace. Marcus abriu uma porta do outro lado do corredor, revelando um cômodo iluminado, com janelas grandes voltadas para o jardim dos fundos. Havia uma grande escrivaninha, estantes embutidas e até uma pequena área de leitura com uma poltrona confortável. Você pode decorá-lo como quiser, disse. E se precisar de qualquer coisa para seus estudos, é só pedir. Naquela noite, depois que Jamie adormeceu em seu novo quarto,
Grace se encontrou sozinha na cozinha gourmet, preparando uma xícara de chá. A casa era linda, mas parecia um museu. Não havia fotografias pessoais, nenhuma bagunça acolhedora, nada que sugerisse que alguém realmente morasse ali. Marcos apareceu na porta da cozinha, agora vestido com jeans e camiseta, em vez de seu traje habitual de trabalho. Parecia mais jovem, mais humano, embora seus olhos mantivessem aquela distância cautelosa. "Como está Jamie?" perguntou. Empolgado, não consegue acreditar que tem sua própria academia. Grace sorriu. Foi muito atencioso da parte dele pensar em todas as adaptações de acessibilidade. Marcos deu de ombros. Pesquisei as necessidades de pacientes diabéticos. Pareceu lógico. Ele serviu uma xícara de café da máquina automática e encostou-se na bancada oposta, mantendo a distância física entre eles. "Há algumas coisas que precisamos discutir sobre expectativas", disse. "O primeiro evento social que precisaremos comparecer juntos é o baile beneficente do hospital, no próximo sábado." Grace sentiu seus nervos dispararem. "Não tenho nada apropriado para usar em algo assim. Você pode usar minha conta na Nordstrom para comprar o que precisar. Richard lhe dará os detalhes." Marcos fez uma pausa. "Você também deve saber que provavelmente haverá repórteres lá. Meu divórcio foi muito público. Haverá interesse na minha nova esposa. O que devo dizer se me perguntarem algo? Que nos conhecemos no hospital, que foi amor à primeira vista e que você está muito feliz", disse Marcos com um sorriso sardônico. Mentiras simples são mais fáceis de lembrar. Grace assentiu, embora a palavra mentiras lhe deixasse um gosto amargo na boca. "Mais uma coisa", disse Marcos enquanto se dirigia à porta. "Algumas pessoas vão presumir que você se casou comigo por dinheiro. Vão falar coisas desagradáveis." Grace ergueu o queixo. "Posso lidar com fofocas." Marcos parou e olhou para ela por cima do ombro. "Sei que pode, mas quero que saiba que não me importo com o que as pessoas presumam sobre seus motivos. Eu sei a verdade." Depois que ele se foi, Grace ficou sozinha na cozinha enorme, perguntando-se no que havia se metido. A primeira semana de casamento foi estranhamente civilizada. Marcos saía para o hospital antes do amanhecer e voltava tarde da noite, muitas vezes depois que Grace e Jamie já haviam ido para a cama. Eles se comunicavam principalmente por bilhetes educados deixados na bancada da cozinha. Grace se matriculou novamente nas aulas de enfermagem e conseguiu recuperar o atraso nos trabalhos que havia perdido. Jamie começou seu novo regime de tratamento, que incluía sessões diárias de fisioterapia na academia de casa e um monitoramento mais rigoroso de sua dieta. A primeira interrupção em sua rotina cuidadosamente planejada chegou numa terça-feira à noite, quando Grace acordou com o som de algo quebrando lá embaixo. Olhou para o relógio. 2h30 da manhã. Vestiu um roupão e desceu silenciosamente as escadas. Encontrou Marcos na cozinha, parado entre os restos de uma xícara de café quebrada, com uma mão pressionada contra a testa. "Está bem?" perguntou suavemente. Marcos se sobressaltou, claramente não esperando por ela. Havia sangue nos nós dos dedos, e seus olhos pareciam vidrados de cansaço. "Apenas um acidente", murmurou, abaixando-se para pegar os pedaços maiores da cerâmica. "Deixe-me ajudar." Grace se aproximou, mas ele levantou uma mão para detê-la. "Está bem. Volte para a cama." Mas Grace já havia notado que suas mãos tremiam levemente. Reconheceu os sinais. Ele estava acordado há tempo demais. Provavelmente havia pulado refeições e estava funcionando apenas com adrenalina e cafeína. "Quando foi a última vez que comeu algo?" perguntou, ignorando sua protesto e começando a limpar a bagunça. Não me lembro." Grace suspirou e o conduziu até a ilha da cozinha. "Sente-se. Vou preparar algo para você comer." "Grace, não precisa." "Dr. Reed."
disse com sua melhor voz de enfermeira autoritária. Sente-se. Surpreendentemente, ele obedeceu. Grace preparou rapidamente ovos mexidos e torradas, junto com um copo grande de suco de laranja. Marcos comeu em silêncio, e ela notou que ele tinha olheiras profundas e que havia perdido peso desde o casamento. Você sempre trabalha tanto? Perguntou, sentando-se em frente a ele com sua própria xícara de chá. Transplantes não esperam horários convenientes, respondeu Marcos, mas o tom era menos brusco do que o habitual. Tivemos 2 casos de emergência hoje. Um era uma criança de 8 anos. Grace viu algo passar por seus olhos, uma fissura naquela fachada profissional perfeita. A criança está bem? Sim. O transplante foi bem sucedido. Marcos terminou sua refeição e a olhou. Obrigado. Você não precisava fazer isso. Parte de manter as aparências, disse Grace levemente. Uma esposa que deixa seu marido passar fome não ficaria muito bem. Marcos quase sorriu com isso. Acho que você tem razão. Foi um momento pequeno, mas Grace sentiu que algo havia mudado entre eles. Uma pequena fissura nos muros que Marcos havia construído tão cuidadosamente. O sábado à noite chegou rápido demais. Grace estava diante do espelho de corpo inteiro em seu quarto, ajustando nervosamente o vestido de noite azul marinho que havia comprado naquela tarde. Era mais elegante do que jamais havia usado. Um modelo evasê com mangas de renda que chegavam aos cotovelos e um decote modesto que de alguma forma conseguia ser sofisticado e conservador ao mesmo tempo. Uma batida suave na porta a fez se virar. Grace, está pronta? A voz de Marcos soou diferente, menos formal que o habitual. Um momento, chamou colocando os brincos de pérola que havia herdado de sua mãe. Quando ela abriu a porta, Marcos ficou imóvel por um momento. Estava impressionante com seu smoking preto, cabelo penteado para trás e, pela primeira vez desde que ela o conhecia, parecia completamente relaxado. Você está deslumbrante, disse ele, e havia algo em sua voz que fez Grace corar. Obrigada. Você também está muito bem. Marcos ofereceu o braço. Pronta para sua estreia na sociedade, Sra. Reed? O nome a atingiu como uma surpresa. Durante uma semana havia sido fácil fingir que isso era apenas uma situação temporária de moradia. Mas agora, vestida para um baile elegante no braço do marido, a realidade de sua situação parecia muito real. O baile aconteceu no hotel mais exclusivo da cidade. Enquanto o manobrista pegava as chaves do BMW de Marcos, Grace pôde ver os fotógrafos reunidos perto da entrada principal. Lembre-se, murmurou Marcos enquanto caminhavam em direção às portas. Estamos perdidamente apaixonados. Sua mão repousou na parte inferior das costas dela, um gesto possivelmente possessivo, mas gentil, que enviou uma descarga inesperada pela coluna de Grace. Os flashes começaram imediatamente. Grace tentou sorrir naturalmente, enquanto Marcos a guiava pela multidão de repórteres, parando ocasionalmente para responder perguntas superficiais. Dr. Reed, pode nos falar sobre sua nova esposa? Grace é uma estudante de enfermagem extraordinária, respondeu Marcos sem perder o ritmo. Nos conhecemos no hospital, e eu soube imediatamente que ela era especial. Senhora Reed, como é estar casada com um dos cirurgiões mais proeminentes da cidade? Grace sentiu todas as câmeras se voltarem para ela. Sinto-me muito sortuda. Marcos é um homem incrível e um médico brilhante. Não era completamente mentira, percebeu. Marcos era brilhante e havia mostrado uma bondade inesperada com Jamie. Uma vez dentro do salão de baile, Marcos a apresentou a uma série aparentemente interminável de colegas, membros da diretoria e benfeitores do hospital. Grace sorriu, até que suas bochechas doeram. Ouviu histórias sobre procedimentos médicos que mal entendia e tentou ignorar os olhares especulativos que algumas mulheres mais velhas lhe lançavam. Então, querida, disse a senhora Pemberton,
esposa do presidente da diretoria, acotovelando Grace ao lado do bar. Você deve me contar tudo sobre esse romance vertiginoso. Marcos esteve solteiro por 2 anos, e de repente, aparece você. Grace manteve o sorriso. Às vezes você simplesmente sabe quando é o certo. Oh, tenho certeza de que sim, disse a mulher mais velha, com um sorriso que não chegava aos olhos. Especialmente quando o homem é tão financeiramente estável quanto Marcos. Antes que Grace pudesse responder, uma mão familiar pousou em seu ombro. Senhora Pemberton, disse Marcos suavemente. Espero que não esteja interrogando minha esposa intensamente demais. Apenas conhecendo a moça, Marcos. Ela é tão jovem e brilhante, compassiva e exatamente o que eu precisava na minha vida, respondeu Marcos, seus olhos verdes endurecendo ligeiramente. Se nos permite, acho que estão anunciando o jantar. Enquanto se afastavam, Grace sentiu uma onda inesperada de gratidão por ele a ter defendido. Obrigada, murmurou. A senhora Pemberton é uma víbora, respondeu Marcos baixinho. Não deixe que isso a afete. Durante o jantar, Grace se encontrou sentada entre Marcos e o doutor James Peterson, chefe de cardiologia. Peterson era encantador e fácil de conversar, e logo Grace se sentiu relaxar pela primeira vez naquela noite. Então, você pretende se especializar depois de terminar a escola de enfermagem? Perguntou Peterson. Estou interessada em enfermagem pediátrica, respondeu Grace. Meu irmão mais novo tem lidado com diabetes tipo 1 e vi de perto como enfermeiros especializados são importantes no cuidado de crianças com doenças crônicas. Essa é uma especialização maravilhosa. Precisamos de mais enfermeiros dedicados à pediatria. Grace notou que Marcos havia parado de conversar com a pessoa à sua esquerda e estava ouvindo sua conversa. Grace tem um talento natural com crianças. Marcos interveio. Eu vi como ela se relaciona com os jovens pacientes no hospital. Grace olhou para ele, surpresa. Não sabia que ele tinha notado suas interações com os pacientes durante as visitas de Jamie. Após o jantar, houve dança. Grace não esperava isso e entrou em pânico quando Marcos ofereceu sua mão. Não sou uma boa dançarina, sussurrou. Siga-me, disse simplesmente, guiando-a para a pista de dança. Para sua surpresa, Marcos era um dançarino excelente. Ele a conduziu em uma valsa lenta com uma confiança que a fez sentir-se graciosa e elegante. Enquanto se moviam ao ritmo da música, Grace percebeu que estava muito próxima dele, suficientemente perto para sentir sua colônia sutil e o calor do seu corpo. Você está indo muito bem, murmurou Marcos, seu hálito quente contra sua orelha. Grace levantou o olhar e se perdeu em seus olhos verdes. Por um momento, esqueceu completamente que aquilo era uma atuação. A forma como ele a olhava, a forma como a segurava, parecia real. A música terminou rápido demais, e a magia do momento se quebrou, quando alguém bateu no ombro de Marcos. Marcos! Não esperava vê-lo aqui com uma nova senhora tão cedo. Grace se enrijeceu ao reconhecer a voz. Era Helena Reed, ex-esposa de Marcos, deslumbrante em um vestido vermelho que provavelmente custava mais do que 6 meses do aluguel de Grace. Helena, disse Marcos educadamente, mas Grace pôde sentir a tensão em seu corpo. Grace, esta é minha ex-esposa, Helena Morrison. Helena, minha esposa, Grace. Helena deu a Grace um sorriso que poderia cortar vidro. Então você é a pequena enfermeira sobre a qual todos falam. Que inesperado. É um prazer conhecê-la. Grace conseguiu dizer. Tenho certeza que é. Helena riu, um som frio e musical. Marcos, espero que você tenha aprendido a ser mais atencioso neste casamento. Sabemos o quanto ele pode ser dedicado ao trabalho. Grace sentiu a mão de Marcos apertar a sua. Aprendi muitas coisas, respondeu Marcos com voz controlada.
principalmente sobre o que realmente é importante. Helena arqueou uma sobrancelha perfeitamente depilada. Que encantador! Bem, tenho certeza de que Grace logo descobrirá quão solitário pode ser estar casada com o hospital. Com isso, ela se afastou, deixando Grace sentindo-se como se tivesse sido atingida por um furacão. Marcos não disse nada por um momento, olhando na direção em que Helena havia desaparecido. "Está tudo bem?" perguntou Grace suavemente. Marcos olhou para ela, e por um momento ela viu algo vulnerável em seus olhos, antes que suas defesas se levantassem novamente. "Perfeitamente bem. Está pronta para irmos?" A viagem de volta para casa foi silenciosa. Grace queria perguntar sobre Helena, sobre o comentário sobre o hospital, sobre a expressão que havia visto nos olhos de Marcos, mas a tensão que irradiava dele a manteve em silêncio. Não foi até que chegaram em casa que Marcos finalmente falou. "Grace", disse enquanto ela se dirigia para a escada. Ela se virou para olhá-lo. "Você se saiu muito bem esta noite. Estou grato." Era um pequeno gesto de paz, e Grace o aceitou. "De nada. E Marcos? Para o que valer, acho que Helena está errada. Sobre o que é importante, quero dizer." Marcos olhou para ela por um longo momento. "E o que você acha que é importante?" "A família, as pessoas de quem você cuida. Fazer diferença na vida das pessoas." Grace fez uma pausa. "Acho que você já sabe disso." Sem outra palavra, Grace subiu as escadas, deixando Marcos sozinho no hall, perguntando-se quando essa mulher estranha começou a enxergar através das barreiras que ele levou anos aperfeiçoando.